Fala aí galera, beleza? Tô aqui no Queen's Park, que fica bem na região central de Toronto, Toronto Downtown. E na verdade, se você considerar como a região central de Toronto a CN Tower, fica um pouquinho mais acima no Discovery District, que fica muito próximo aí à Universidade de Toronto, St. George Campus. E eu queria falar um pouco para vocês sobre a questão de umas coisas peculiares do inglês que você vai acabar tombando quando você realmente começar a aprender o idioma, e talvez você já ouviu alguém fazendo um tipo de propaganda como essa. Mas antes disso, já deixa o seu like aí para você saber mais coisas do real inglês, para você conseguir realmente vir para o Canadá. Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho do Queen's Park. Ele fica aqui bem nessa região bem legal aqui para vocês. E agora que tá não tão frio, você pode vir aqui tranquilamente caminhar, passear, que é uma região bem legal. Até tem um pessoal treinando um pouquinho mais para lá. Então, se você quiser realmente vir com a sua família, tem um lugarzinho para você praticar ali esporte e tudo mais. E ainda desse parque você consegue ter uma vista sensacional para você tirar algumas fotos, se você assim deseja, da CN Tower, lá do fundão. Você consegue ver ela livre, não tem nenhum prédio aí te atrapalhando na sua foto. Possivelmente você já viu um post, alguma propaganda de alguém falando fale o real inglês, e eles, por exemplo, apresentam idioms, phrasal verbs, várias coisas que são interessantes, que você vai trombar alguma vez no inglês, querendo ou não. Mas eu queria discutir se isso é realmente tão importante para você tomar o seu tempo estudando esse tipo de coisa. E aí vem aquela velha história, por exemplo, inglês com séries. Léo, realmente isso vai ser diferencial, vou conseguir realmente desenvolver muito o meu inglês? E aí eu queria falar para vocês de uma pegadinha, na verdade, que a gente cai. Esse primeiro cara, idioms, na verdade você pode traduzir ele como expressões idiomáticas, ou até mesmo como, sei lá, expressões apenas. E você, querendo ou não, você vai, por exemplo, assistir um anime em inglês, você vai assistir uma série, Friends, How I Met Your Mother, ou até pegar, por exemplo, um quadrinho, você vai, por exemplo, ver um Comic Cons, você vai trombar com esses idioms. Porém, é uma coisa interessante que quando você estiver falando com um real nativo, quando você estiver falando com as pessoas, ou na maioria dos textos que você for ler, eles não vão aparecer. Eles vão aparecer geralmente quando for alguma coisa engraçada. Por isso que no Friends eles falam essas expressões idiomáticas. Por exemplo, você vai pra praia, nem que abacatuça. Eles fazem essas coisas para realmente mostrar um tom cômico na maioria das vezes. Mas tem um ponto interessante. Querendo ou não, os mais velhos usam esse tipo de coisa. Então, por exemplo, você vai estar numa entrevista, o seu chefe, o gerente, ele vai citar alguma coisa desse tipo, e aí que é interessante você pelo menos saber reconhecer cada uma dessas expressões e o que elas querem dizer, porque na maioria dos casos, tipo, nem que a vacatuça, se você for traduzir ao pé da letra, você não vai entender coisa nenhuma. E esse que é um ponto que eu acho legal para vocês. Mas além disso, tem um detalhe que a gente faz curso, a gente se esforça aí pegando algum livro em inglês, qual que é o melhor livro de todos, qual que é o melhor vídeo para aprender inglês. Sempre você vai encontrar isso ou procurar isso, porque eu também faço isso, porque eu sempre quero aprender qual que é a melhor técnica. E aí que vem o pulo do gato. Na maioria dos casos você vai aprender um inglês duro, um inglês travado, que, por exemplo, não vai ser o que um nativo fala, porque talvez o que o nativo fala, ele pode ser uma coisa, uma expressão, ou pode ser alguma coisa talvez não tão certa assim. Como, por exemplo, o mais básico de todos, você vai falar How are you? Como você está? E aí, talvez você já deve estar pensando, Léo, você vai falar WhatsApp, não sei o que. Não! Sabe como que geralmente eles respondem? Eles respondem not too bad, ou seja, não tão mal assim. E isso não quer dizer que eles estão passando por um período difícil. É uma forma de você falar I'm fine, eu estou bem.
Então essa é uma coisa que talvez em algum livro você não veja isso. E outro detalhe, por exemplo, não importa que hora seja do dia, eles vão falar I'm going to lunch. Então pode ser de madrugada, pode ser para jantar, tomar o café, eles vão falar que eles vão almoçar. Isso te intriga, assim como, por exemplo, você estiver dando tchau. Em vez de falar good night, good afternoon, eles vão falar sempre, sei lá, bom dia ou boa noite no máximo aí, beleza? Então se eles estiverem terminando, eles vão falar good night. E se eles estiverem, por exemplo, na metade do dia, eles vão falar outra expressão para comunicar essas coisas. Mas esses são os detalhes que talvez você vai pensar de uma forma meio travada, que pode ser bom para você, porque vai te facilitar muito, na verdade. Mas eu queria te dar um toque para você, com o tempo, passar do tempo, você aprender como que é realmente falado o inglês, para você conseguir entender como um nativo fala. Porque tipo, cada uma dos idiomas, eles têm uma determinada forma de se comunicar. A gente pensando em inglês vai traduzir ao pé da letra e vai realmente, essa é a forma mais direta de você conseguir se comunicar, não tem jeito. Mas com o passar do tempo, a sugestão é você realmente começar a pensar no outro idioma em vez de você ficar traduzindo palavra por palavra. E aí, para isso, eu queria te mostrar sobre o meu curso Inglês na Velocidade da Luz. Basta você clicar aí abaixo para você saber mais sobre como que você aprende as maneiras faladas, as coisas mais frequentes, para você conseguir realmente se desenvolver no idioma. A gente acabou de passar aí pela Universidade de Toronto, a gente viu, por exemplo, o campus, a parte central, aí que, por exemplo, se você vir estudar, você pode praticar. E mais para frente ainda, a gente tem o campus deles para praticar natação e tudo mais. É incrível. Pessoas terceiras também podem fazer, mas você evidentemente precisa pagar. Muito obrigado por assistir esse vídeo aí. E eu vou deixar 2 vídeos aqui para você saber um pouco mais sobre melhorar o seu idioma e saber um pouco mais sobre a imigração no Canadá. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Foco Canadá!